Pessoal, iniciaremos a nossa segunda videoaula do nosso curso de Resistência dos Materiais 1. Aula esta que trata da seção 1.2. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo e também de se inscrever no canal para que possa ajudar no desenvolvimento desse conteúdo para vocês. Como eu acabei de falar, a gente vai falar da seção 1.2, que está dentro do capítulo 1, que é o capítulo que a gente vem trabalhando, né? Que é o capítulo que trata sobre a tensão. Então, vamos lá, seção 1.2, equilíbrio de um corpo deformado. Nessa seção trabalharemos os princípios fundamentais da estática que serão utilizados. Como eu disse no vídeo passado, que a gente faria uma breve revisão, né, desses princípios vistos na disciplina de mecânica vetorial para engenheiros. E como primeiro princípio, né, primeiro conceito, a gente tem um conceito de cargas externas. As cargas externas, elas estão relacionadas à interação entre dois ou mais corpos. E com relação a elas, qualquer carga externa pode ser classificado como força de superfície ou força de corpo. Então agora a gente vai fazer uma distinção entre as duas. Forças de superfície. Elas são causadas pelo contato direto de um corpo com a superfície de outro. Em todas as situações, tais forças estão distribuídas pela área de contato entre os corpos. Então, por exemplo, né, você coloca um copo de água sobre a mesa na qual você está estudando. Esse copo de água ele vai fazer uma força na mesa, e a mesa, pela ação e reação, né, terceira lei de Newton, ela vai fazer uma força igual e contrária sobre o copo. Vai ter mesma intensidade de direção, porém sentido oposto. E essa força vai estar distribuída pela área de contato, que seria a base do copo. Aí a gente tem algumas idealizações. Quando a área de contato ela for muito menor com relação à área do corpo como um todo, a gente pode idealizar essas forças, né, essa distribuição de forças como uma única força concentrada. Tanto é que temos aqui ó, a idealização da força concentrada. Já quando essa área ela tiver uma espessura muito pequena com relação à área do corpo como um todo, a gente pode idealizar como uma carga linear distribuída, que seria essa carga aqui. Essa carga acaba formando, né, um gráfico, aqui a gente vê W em função de S, S sendo o comprimento aqui, e a partir disso a gente consegue achar uma resultante. Essa resultante ela vai ser igual à área sob esse gráfico, ou seja, entre o gráfico e a linha S, e ela vai ser aplicada no centroide dessa área, no centro geométrico dessa área. Então, esse FR, em questão de intensidade, ele equivale a essa área aqui, ó, está sob o gráfico, toda essa área aqui, e esse ponto aqui no qual ele passa, tá aqui, esse ponto C, é o centroide dessa área. E aqui a gente tem mostrando, né, a força de superfície, que ela é distribuída por uma área. Agora vamos falar um pouco sobre as forças de corpo. Elas são desenvolvidas quando um corpo exerce forças sobre o outro, porém sem um contato físico direto entre os mesmos. Normalmente são representadas por uma única força concentrada agindo sobre o corpo. Aí, como exemplo, a gente tem os efeitos gravitacionais terrestres, né? Neste caso, a força é denominada peso do corpo e age em seu centro de gravidade. Se a gente voltar ao slide, a gente vê aqui, né, o centro de gravidade representado por esse ponto G e a força peso representada por esse W, que seria o weight em inglês, né? Então aqui a gente tem uma força de corpo representada nessa figura. Agora vamos falar sobre outro princípio advindo lá da estática, né, da mecânica vetorial para engenheiros, que são as reações de apoio. Elas são forças de superfície, como a gente viu nos slides anteriores, que se desenvolvem nos apoios ou pontos de contato entre corpos. Então, para problemas bidimensionais, a gente tem todas essas situações aqui mostradas na tabela 1.1. De acordo com o tipo de acoplamento, né, por exemplo, o cabo, a gente tem uma determinada reação, que no caso aqui é uma única incógnita, que é F. No caso de rolete, a gente também tem uma única incógnita, F. Já apoio liso, também uma única incógnita. Aí aqui é importante você definir a direção dessa incógnita. Aqui no caso do cabo, ela está na direção do cabo, que no caso do rolete está perpendicular à barra aqui, ó, no contato entre o rolete e a barra, perpendicular a esse contato. E no caso de apoio liso, está perpendicular ao ponto de apoio aqui, ó, perpendicular ao apoio no ponto de apoio.
Aqui, quando a gente tem um pino externo, né? Aqui seria também, você pode ver como um apoio articulado fixo. A gente tem duas reações, uma na direção Y e outra na direção X. Quando tem um pino interno, tá um ponto de contato entre as barras, né? Como foi definido aqui, ó, ponto de contato entre corpos. Então, já não é mais no apoio em si, mas internamente a estrutura. E aqui a gente tem um apoio fixo, também conhecido como engaste, que proporciona três incógnitas, né? Três reações, duas de força e uma de momento. Agora falaremos um pouco sobre as equações de equilíbrio. O equilíbrio de um corpo ele pressupõe um equilíbrio tanto de forças quanto de momentos. Então a gente tem, né, o somatório de forças igual a zero e o somatório de momentos com relação a um ponto igual a zero, que são essas duas equações aqui. Aqui ficou um pouco mal representado, né? Porque estaria em negrito, mas aqui a gente está trabalhando com vetores, um somatório de vetores, uma soma vetorial. É que na prática da engenharia, a carga sobre um corpo pode, muitas vezes, ser representado como um sistema de forças coplanares. Então, quando a gente consegue modelar um problema de engenharia como um problema bidimensional, essas duas equações aqui elas se transformam nessas três aqui. Porém, aqui a gente tem equações vetoriais e aqui a gente está trabalhando com equações escalares. São somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero, somatório de momentos com relação a um ponto igual a zero. A gente percebe que como a gente tem um sistema de forças coplanares, né, em x e em y, esses momentos eles vão estar sempre na direção z. Então, aqui também poderia ser somatório de momentos em z igual a zero. Agora vamos falar sobre as cargas internas resultantes. Para obter as cargas internas que agem sobre uma região específica no interior do corpo, torna-se necessária a aplicação do método das seções. O método das seções, para quem não sabe, ou não se lembra, ou ainda sabe aplicar, mas não sabe que recebe esse nome, é aquele método utilizado em análise estrutural, ou teoria das estruturas, qual você faz uma seção no corpo e a partir dessa seção você determina quais esforços solicitantes, ou seja, quais cargas internas estão agindo ali. É o que está explicado aqui, né? É feita uma seção ou corte imaginário passando pelo local onde as cargas internas devem ser determinadas. Então aqui a gente tem um corpo em equilíbrio, sujeito a essas quatro forças, F1, F2, F3 e F4, e a gente vai passar uma seção. Aqui ficou um pouco claro, mas a gente vai passar uma seção aqui, que a gente quer determinar as cargas internas resultantes nessa seção transversal. Aí quando a gente passa a seção, surgem essas diversas cargas internas, definidas ponto a ponto, com uma distribuição bem complexa. Porém, podemos substituir todas elas por um sistema força binário, né? Aí aqui a gente tem a força resultante FR e também um binário resultante MR0. Seria o momento resultante em relação ao ponto zero, né, o ponto O. Agora vamos falar um pouco sobre as componentes dessa força resultante e desse momento resultante no ponto zero, ponto O. São quatro componentes. Começaremos pela força normal. Ela age perpendicularmente à área e se desenvolve quando as cargas externas tendem a puxar ou empurrar os dois segmentos do corpo. Então aqui está a seção transversal, né? E aqui, ó, perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus aqui com a seção transversal, temos a força normal. Então sempre que um dos dois segmentos do corpo, né, tanto esse segmento aqui quanto esse daqui, né, que foi retirado, quando eles tendem a puxar ou empurrar, né, um ao outro, surge essa força normal. Também temos a força de cisalhamento, representada pela letra V. Ela encontra-se no plano da área e desenvolve-se quando as cargas externas tendem a provocar o deslizamento de um segmento sobre o outro. Então, aqui, enquanto a força normal agia perpendicularmente ao plano, a força de cisalhamento ela se encontra no plano. Então, aqui a gente vê a força de cisalhamento, né, representada pela letra V, e ela está contida no mesmo plano da seção transversal. E sempre que as cargas externas tendem a provocar o deslizamento de um segmento, né, por exemplo, esse segmento aqui de baixo, com relação ao segmento de cima aqui que foi retirado,
surge esse tipo de força, que é a força de cisalhamento. Agora vamos falar um pouco sobre o momento fletor, representado pela letra M. Ele é causado pelas cargas externas que tendem a fletir o corpo em torno de um eixo que estabelece no plano da área. Então aqui está o plano da área, e aqui a gente tem um eixo contido nesse plano. Sempre que as cargas externas tenderem a rotacionar o corpo em torno desse eixo aqui, ó, o corpo ou fazer isso daqui, ó, representado por essa setinha aqui. Imagina aí a regra da mão direita. Você vai colocar o seu dedão aqui no sentido de M e os seus outros dedos vão indicar a direção do giro. Aqui no caso seria seguindo essa setinha, né? Mas o M poderia estar para cá, para lá, enfim. Ele deveria estar apenas no plano da seção transversal. Agora vamos falar um pouco de momento de torção ou torque, representado pela letra T. Ele é desenvolvido quando as cargas externas tendem a torcer um dos segmentos com relação ao outro. Então, a mesma coisa que você fez aqui para o M, né, para o momento fletor, de colocar o dedão sobre o eixo e os outros dedos indicar o sentido do giro, você vai fazer aqui para o T. Você vai colocar o dedão aqui para cima, né, e os seus outros dedos vão te indicar essa direção aqui, ó, de giro nesse sentido. Então, o que está acontecendo? A parte de cima do corpo que foi retirada, ela tende a se torcer, a girar para esse lado, enquanto a parte de baixo ela tende a girar para o outro lado para manter o corpo em equilíbrio. Se a gente reparar, a gente tinha a força resultante, né? E ela foi decomposta em força normal e força de cisalhamento. E tínhamos também o momento resultante, que foi decomposto em momento fletor e momento de torção. Então, a gente sempre consegue trabalhar com esses quatro componentes. Às vezes, nem todos estarão presentes, mas, de um modo geral, trabalharemos com essas quatro. Bom, pessoal, para esse vídeo referente à seção 1.2 era isso. Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco e espero vocês para o vídeo da seção 1.3. Um abraço.